Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem então. Vamos fazer a revisãozinha então da teleaula 1, né, que a gente não fez semana passada, em virtude da prova, né, deixa vocês mais tranquilos para poder fazer a prova. Hoje a revisãozinha então da nossa disciplina de Teoria Geral do Direito Constitucional. Daqui a pouquinho tem a segunda teleaula para que vocês assistam, né? Façam da melhor maneira possível aí os seus estudos, tá bom? Então, o objetivo dessa disciplina, gente, é conhecer os fundamentos teóricos da organização jurídico-constitucional da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, que foi promulgada em 1988, onde nós vamos destacar os seus objetivos, princípios e garantias, certo? Isso ao longo das 4 aulas, né? Hoje nós vamos trabalhar muito com a questão histórica, principalmente das constituições, né? Para vocês saberem realmente da onde surgiu e como foi esse andamento para o Brasil até chegar na promulgação de 1988, certo? A Constituição é a norma fundamental e suprema que rege a organização e o funcionamento do Estado. Segundo José Afonso da Silva, é um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras que regula a forma do Estado, a forma do seu governo, o modo de aquisição e exercício de poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Em síntese, a Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado. A definição de Constituição, ela aceita duas acepções. Aceita outras concepções. Aquilo que eu passei para vocês era realmente o que o autor colocou. Agora, a definição de Constituição ela pode ser também sociológica, política ou jurídica. Sociológica, então, Ferdinand Lassley, ele coloca assim, que a Constituição é uma conjunção dos múltiplos e diferentes elementos sociais, ou seja, com uma vontade social. Carl Smith coloca a questão da política, que é o resultado das decisões governamentais. E Hans Kelsen fala que a definição jurídica é que a Constituição é uma norma fundamental que lastreia todo o ordenamento jurídico vigente. Essa ideia ganhou uma famosa ilustração, a pirâmide normativa de Kelsen, que pode ser assim representada, que está inclusive lá no slide da aula 1 de vocês. Olha lá, gente, ó, a pirâmide de Kelsen, então ele colocou a Constituição no topo da pirâmide, então, dentro das hierarquias, depois as normas infraconstitucionais e, por último, as normas infralegais. Foi assim que Kelsen, então, estabeleceu essa supremacia da Constituição, certo? Essa construção hierárquica aplica em nossa realidade, conduz ao princípio da supremacia da Constituição, também vigente. Histórico agora constitucional brasileiro, gente. O que é? Ao longo de nossa história, o Brasil teve 7 constituições diferentes. Cada novo texto constitucional correspondeu a uma ruptura político-social, exigindo conformação da norma fundamental. 1824 foi a primeira Constituição, otorgada por Dom Pedro I, por ocasião da independência, estabelecida a forma monárquica de governo, o chamado poder moderador. Lá em 1891 foi promulgada, diante da proclamação da República, instituiu o sistema presidencialismo e reconheceu desta forma a soberania popular. Em 1934, olha só, já passaram alguns anos, surgiu a chamada Era Vargas, e lá preocupou-se com direitos sociais voltados à população e aos trabalhadores. Já em 1937 marcou o início do Estado Novo, lá na nossa história, que a gente fala muito do Estado Novo, né? Mostrando-se tendente ao autoritarismo, pela concentração de poderes na figura do Executivo, tendo sido outorgada. 1946 foi promulgada após a queda então de Vargas, enfraquecido pela derrocada do autoritarismo no final da Segunda Guerra Mundial e tratou das liberdades individuais. Em 1964 foi outorgada outra Constituição, a fim de legitimar o regime militar, estabelecido em 1º de abril de 1964. Trouxe retrocessos no campo da democracia, ao permitir a edição de os atos institucionais. O AI-5, por exemplo, foi um desses atos, pelo Executivo, que era eleito a partir do voto indireto. E depois de alguns anos, então, houve então um grande marco dos nossos dias, então, que foi em 1988, onde foi promulgada, né,
e marcou a reabertura democrática do país, com a instituição de eleições diretas, o equilíbrio de poder entre executivo, legislativo e judiciário, e a consagração de uma série de direitos e garantias fundamentais, individuais e sociais, além de estabelecer fundamentos e objetivos da República, que vivenciamos até os dias de hoje, certo? Esse senhor da foto aí é o ex-deputado federal, morto já, né, falecido num acidente de helicóptero, Ulisses Guimarães, que foi realmente a pessoa que conduziu toda a questão da promulgação da Constituição Federal em 1988, certo? A Constituição, gente, ela tem algumas classificações e a partir dessas noções a gente pode então classificar elas quanto à sua origem, certo? Tem outras tipagens também, vou falar para vocês sobre a origem, vocês vão lá no livro digital de vocês que tem todas as tipagens, bem bacana mesmo. Promulgada. O que é promulgada, gente? Criada com a participação popular. Por isso que ela foi promulgada a Constituição de 1988, pois teve participação popular. Outorgada, imposta sem a participação popular. Cesarista, são inicialmente outorgadas, mas posteriormente referendadas pelo povo, como ocorreu, por exemplo, nos plebiscitos napoleônicos. Pactuada, Paulo Bonavides menciona essa espécie referindo-se às constituições elaboradas por meio de um pacto celebrado por rivais, como ocorreu com a Carta Magna de 1215. Olha só a antiguidade então das constituições, certo? Muito importante aqui, pessoal, ó, atenção! Vale ressaltar que alguns autores também se referem às constituições promulgadas como legítimas, ou seja, elaboradas pelo poder constituinte originário mediante provocação popular, e as constituições outorgadas como ilegítimas, ou seja, elaboradas também pelo poder constituinte originário, mas mediante provocação de um ditador, certo? Para não esquecer, gente, tá? Passemos agora, então, a falar um pouquinho sobre os fundamentos filosóficos e políticos da Constituição Federal de 1988, né? Que é o que rege todo, que é a nossa norma geral, vamos colocar assim, nossa lei geral, que rege o Brasil aí nos últimos anos, né? Então, a Constituição Federal de 88 foi o marco da redemocratização do país, após mais de 20 anos de regime militar. A partir dela, foram retomadas as eleições diretas, dada a liberdade de atuação para os sindicatos e consagrada a separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, que a partir de então devem atuar harmonicamente, porém separados. Dentro da nossa Constituição, nós temos regras e princípios. As normas jurídicas, elas podem ser classificadas em regras e princípios, segundo a doutrina. Olha só, princípios. Mandamentos nucleares de um sistema são abrangentes e orientam a interpretação e aplicação das regras, que a eles se vinculam. Regras são objetivas, com menor espaço interpretativo, visando a conformação específica de uma situação concreta ao modelo jurídico proposto. O artigo 1º da Constituição Federal de 1988, pessoal, determina que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e diante disso constitui-se em Estado democrático de direito. A partir desse enunciado, podemos aferir a necessidade de compreendermos os conceitos de República, Federação e Estado Democrático de Direito. Vamos ver cada um deles aqui então? Olha só que interessante, ó. República, o que significa? Significa coisa, res, do povo, pública, república, coisa do povo. É a forma de governo eleita pelo legislador constitucional, com a finalidade de organizar politicamente o Estado. Formar uma forma de governo que implica em, atenção, importante aqui, ó, democracia representativa, eletividade, ou seja, o governante é eleito pelo voto, periodicidade, tem um tempo, e responsabilidade, que é a responsabilidade com a administração pública, que ao longo dos anos, após a promulgação da Constituição Federal, acabou tendo crime de responsabilidade fiscal dentro dos municípios, e Estado e União.
federação. É a forma de Estado eleita pelo legislador constituinte, em que os Estados e o Distrito Federal são autônomos, mas se reúnem em forma de uma única pessoa de direito público, a que se subordinam, objetivando a organização estrutural da sociedade. Forma de Estado implica em, atenção, autonomia, ou seja, autonomia financeira, administrativa e política dos entes federados. União e Estado, DF, Distrito Federal e M, municípios. Os entes federados são compostos então pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Não esqueçam, gente. Rígida repartição de competências, possibilidade de intervenção federal como garantia de funcionamento do modelo federativo, seja ele estadual, municipal ou então do Distrito Federal, inexistência de secessão, nacionalidade unificada e constituição singular, certo? Vamos ver agora o que é o chamado Estado Democrático de Direito, que a gente viu aqui anteriormente e a gente já ouviu em vários meios de comunicação e livros também. É um regime de governo adotado pelo poder constituinte, originário, que pode ser compreendido como, primeiro, Estado democrático, pressupõe a supremacia da vontade e do poder do povo, como elemento de legitimação das decisões políticas, e Estado de Direito, império das leis, situando a legislação democraticamente produzida acima de toda e qualquer figura, cargo ou instituição. Aí vem a questão do Estado democrático de direito. Além da vontade do povo, temos também a questão de não passar por cima das leis. Mutação e reforma constitucional, certo? Uma breve revisão estamos fazendo aqui, passando, então daqui a pouco vamos fazer a aula atividade 1, tá bom? A Constituição é a base para toda a estruturação do Estado, inclusive serve de fundamento de legitimação para os poderes legislativo, executivo e judiciário. Não poderia ser criada por um poder, por ela própria constituída. Disso surge o poder constituinte, que é capaz de criar a Constituição, bem como a partir dela a própria realidade política e jurídica concernente ao Estado e de alterar o texto constitucional. Há, portanto, poder constituinte de dois tipos, o originário e o derivado. Dentro de uma mutação constitucional, nem sempre ocorre formalmente. Ela pode se manter o texto, mas mudar a sua interpretação e, consequentemente, o sentido extraível do texto. Em certos casos, a mudança pode conferir sentido diametralmente oposto a um mesmo enunciado normativo, em relação às interpretações passadas. A este fenômeno, então, pessoal, a doutrina convencional passou-se a chamar de mutação constitucional, observável em certas decisões proferidas pelo Judiciário, notadamente pelo Supremo Tribunal Federal, nosso STF. Métodos, limites, princípios e regras da interpretação constitucional. Para começar, vale notar que interpretar é construir sentido, é criar normas jurídicas, segundo o horizonte cultural, as vivências e experiências daquele que interpreta. Por sua vez, a hermenêutica jurídica é a ciência que estuda e sistematiza o processo de construção e justificação do sentido dos textos de direito. Tradicionalmente, a doutrina elenca os métodos, limites e princípios aplicados à interpretação dos textos jurídicos. E é bastante importante, além da doutrina mais moderna, conhecê-los, uma vez que continuamos aplicando em diversas situações. Olha só, temos os métodos, certo? E dentro dos métodos ali, nós temos vários tipos de métodos. Citei alguns deles aqui com uma definição bem sucinto, para que depois a gente aprofunde lá essa ideia no livro digital de vocês, tá bom? Método jurídico: interpreta-se a Constituição Federal de 88 como se interpreta a lei. Método tópico problemático: primazia do problema sobre a norma. Método hermenêutico concretizador: pressuposto subjetivo, pré-compreensão do intérprete, mas o pressuposto objetivo, que é a primazia da norma sobre o problema. Método científico espiritual, que considera os valores subjacentes ao texto, integrando-os à realidade da comunidade. Normativo estruturante: a interpretação deve considerar o texto da norma e sua concretização na realidade. Interpretação
comparativo é a comparação entre diferentes ordenamentos jurídicos. Certo, gente? Dentro também dessa seara, nós temos a questão de falar sobre os princípios de interpretação. Vou citar algum deles aqui. Vamos aprofundar lá no livro digital de vocês, tá? E na teleaula, que foi muito bacana realmente. Princípios de interpretação podem ser compreendidos como distintas ferramentas à disposição do intérprete para que seja capaz de realizar a interpretação de forma adequada e completa. Unidade. O que é uma unidade, gente? É um texto constitucional e é uno e indivisível, ou seja, não pode haver inconstitucionalidade interna, nem mesmo primazia ou submissão de um dispositivo sobre o outro. Princípios da interpretação ainda, máxima da efetividade. O que é isso, gente? Dentre os diversos sentidos extraíveis de um mesmo enunciado constitucional, o intérprete deve optar por aquele que lhe confira maior abrangência e significado, observada a compatibilidade com o restante do texto da Constituição. Então, pode ter isso? Pode ter esse tipo de interpretação. São princípios de interpretação. Força normativa da Constituição. Todos os dispositivos constitucionais se revestem de força normatizante, a vincular a postura pública e privada, sendo inclusive invocáveis e subjetivos. Certo, gente? Ficamos aqui então, acompanhei vocês pelo YouTube aqui com a nossa revisãozinha. Vamos para a aula atividade, daqui a pouco eu vou chamar no Zoom, nós temos informações, nós temos prova semana que vem. Quero passar para vocês todo esse calendário de provas que nós temos até o final do semestre, tá bom? Olha lá, número 1. O surgimento de uma nova Constituição normalmente está associado a um momento histórico de mudança de paradigma jurídico, político ou social. Lembra os 3 tipos que a gente viu lá? Que traga consigo alterações profundas na organização e funcionamento do Estado, demandando uma nova formatação constitucional que o legitime. Desta forma, assinale a alternativa que, corretamente, indique o texto em que foi promulgada a Constituição Federal de 1988. Pessoal, a promulgação federal da Constituição de 1988 se deu na ocasião do encerramento do ciclo dos governos militares, que teve início a partir de 1964, certo? Então, com o encerramento do governo militar, com a reabertura democrática por meio das eleições diretas, das diretas já, e a valorização do pluralismo político e partidário, foi aonde foi promulgada a Constituição de 1988. Com isso, aqui de todas as alternativas que nós temos aqui, a alternativa correta é a letra C, que está realmente direcionando a promulgação da Constituição de 1988. Ainda, número 2, vamos lá. Ainda, sobre a Constituição Federal, na redação do seu artigo 1º, institui alguns princípios gerais da organização e funcionamento do Estado, que passaram a ser objeto de profunda atenção doutrinária ante sua relevância interpretativa. Desta forma, assinale a alternativa que indique os princípios fundamentais extraíveis do dispositivo constitucional mencionado, certo? Então, lá no seu artigo 1º da Constituição Federal, gente, nós temos os seguintes princípios. Olha só como está a redação lá do artigo 1º. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito. Desta sintética construção, é possível extrair os princípios republicano, federativo e do Estado Democrático de Direito, certo? Aqui a gente tem que pensar um pouquinho e interpretar o artigo 1º que coloca dessa forma, certo? Mas então, a alternativa correta passa a ser a letra A, justamente onde está descrito o princípio republicano, federativo e do Estado Democrático de Direito. Número 3. A Constituição Federal de 88 foi promulgada em substituição ao regime anteriormente estabelecido pela ordem constitucional, então vigente desde 1967. São evidentes as diferenças entre ambos os textos. Aquele notadamente mais permeado por valores de ordem democrática, garantistas das liberdades individuais e plurais do que este, que surgira como um mecanismo de legitimação do regime militar recém-instalado. Considerando o contexto histórico acima, é correto afirmar que a Assembleia Nacional Constituinte em 88 exerceu um poder constituinte originário
pós-fundacional ou revolucionário, como queira. Pós. Porque ao subsidiar uma ordem constitucional anterior pelo novo texto constitucional promulgado, podemos concluir que a Assembleia Nacional Constituinte de 88 exerceu sim seu poder constituinte originário, vez que deu origem a uma nova Constituição, certo? Em sua manifestação pós-fundacional, visto que não se dispôs a fundar um novo Estado, mas a revolucionar o antigo modelo que era vigente, que era o modelo militar. Ok, gente? Então a alternativa correta é a letra B. Número 4. A doutrina elenca uma série de princípios aplicáveis à interpretação constitucional, a fim de garantir que a atividade do intérprete na extração do sentido do enunciado normativo interpretado ocorra de forma adequada, válida e contextualizada. Um desses princípios é o princípio da unidade constitucional. Ok. Assinale a alternativa que corresponde à melhor definição do princípio da unidade constitucional. O princípio, gente, da unidade constitucional, ele é uno e indivisível. Lembra que eu falei para vocês? Uno e indivisível. Então, ele é um e não é divisível. Por isso, não se admite a existência de contradições, conflitos ou inconstitucionalidades internas no corpo da própria Constituição Federal. A interpretação, pessoal, ela deve ser sempre proporcionar um cenário fático que proporcione a harmonização entre todos os dispositivos constitucionais aplicáveis. Certo, gente? Legal? Então, a nossa revisãozinha de hoje fica por aqui, então, da teleaula 1, da aula passada, como vocês estavam em prova, né? A gente não teve encontro. Fiz a revisão também com vocês aqui das nossas questões, né? Fiquei no chat com vocês, estou me despedindo agora, vamos lá para o Zoom, vamos bater um papo lá, tem muita informação, nós temos prova semana que vem, já para a gente conversar também, certo? Espero que todos vocês estejam bem, fiquem com Deus e até daqui a pouco, até mais!